sejam bem-vindos ao Cubo 360, o podcast do Portal Cubo em parceria com a Rádio Caçula FM. Nesse podcast nós iremos conversar sobre assuntos relevantes, importantes, que impactam o nosso dia a dia. No episódio de hoje vamos falar sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no Brasil. Apesar de serem a maioria da população, ainda lidam com as desigualdades, violência e dificuldades para acessar direitos básicos. O relatório mais recente do Tribunal de Contas da União aponta retrocessos nas políticas públicas voltadas para as mulheres no nosso país, especialmente nos últimos anos. Você pode conferir a nossa reportagem completa sobre esse assunto no portalcubo.com. Para falar sobre essa realidade e discutir caminhos para garantir equidade e justiça, temos uma convidada especial, advogada, pesquisadora, ativista pelos direitos das mulheres. Ela também é vice-presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB de Vitória da Conquista e atual diretora-geral do portalcubo.com. Vamos receber Thalia Assis. Quem é de Vitória da Conquista já conhece esse sobrenome. Ela é filha do ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de Vitória da Conquista, o professor de Química e médico pediatra, Dr. Clóvis Assis. Thalia, seja muito bem-vinda ao Cubo 360. Muito obrigado, boa noite. E vamos lá, né? Thalia, você pesquisa sobre os desafios das mulheres em posição de poder. Para começar, o que te motivou a escolher esse tema? Ser mulher. Isso aí é a coisa mais fácil do mundo de responder. A minha motivação é ser mulher. Eu venho de uma família, de certa forma, tradicional e sou a única, né? Eu tenho mais 2 irmãos que são, inclusive, mais novos do que eu, homens. Então, desde muito nova, apesar do meu pai, da minha mãe, sempre me permitirem muito essa coisa do meu exercício criativo e de ser o que eu queria ser e de me comportar como eu gostaria de me comportar, o exercício da minha intelectualidade, eu sempre gostei muito de estudar, eu enfrentei muito cedo, eu fui mãe muito nova e acabei enfrentando muito cedo diversas questões por ser mulher, que o fato de vir de família conservadora ou de ser filha de uma personalidade conhecida de Vitória da Conquista ou qualquer outro atravessamento de privilégio não me retirou. E quais são os desafios enfrentados por mulheres que ocupam espaços de liderança? O primeiro deles é chegar no espaço de liderança. Né? Mulheres têm uma séria dificuldade em chegar no espaço de liderança. Eu venho estudando isso já há um tempo e uma das coisas que quando eu comecei a estudar eu achava era que mulheres elas não acessavam espaços de liderança porque não eram dados a ela. E isso não é verdade. Não é verdade. A gente tem uma estrutura de discurso machista, protecionista. Veja bem, quando a gente coloca a questão do machista, não vamos, por favor, pensar no machismo como adjetivo. Você é machista, isso, aquilo. Machista todos nós somos. O pensamento qual vivemos dentro da sociedade é um pensamento baseado no patriarcado romano, e o patriarcado romano é um pensamento que traz à tona o homem como figura central. Então, quando a gente fala de machismo, a gente vai trabalhar nesse sentido, não no sentido de adjetivar ou de estar querendo dizer que não no sentido que sai do que seria um entendimento filosófico-lógico dessa questão, certo? Então, nós vivemos numa sociedade machista, nós vivemos numa sociedade que
constrói esse discurso que coloca a mulher à margem. Mas também, em contrapartida, muitas vezes, e vindo de muita luta, existem os espaços que não são ocupados por essas mulheres. Por quê? Porque a própria estrutura de discurso familiar ou de discurso de autoimagem e relacionamento não permitem que a mulher acesse esse espaço de poder. Quando eu comecei a estudar, eu achava que era pura e simplesmente uma dificuldade de se chegar a esse espaço de poder, de existir esse espaço de poder. E, de repente, eu descobri que não, que a dificuldade maior, ao longo dos anos de pesquisa, eu descobri que a dificuldade maior é acessar esse espaço de poder. Muitas mulheres deixam de acessar esse espaço de poder porque seus companheiros não aceitam que elas ganhem mais. É uma coisa inadmissível que, nessa altura do campeonato, exista uma discussão se uma mulher ou um homem é melhor ou pior pelo que ganha num contra-cheque. Sim, até hoje isso acontece, né? Outra coisa, muitas mulheres em situação de poder, elas acabam tendo que sacrificar sua vida pessoal e seus relacionamentos porque muitos homens não aceitam mulheres em situação de poder. Por exemplo, existe, aqui em Vitória da Conquista mesmo, existem casos, inclusive, em que já se acionou judicialmente determinados comentários, inclusive de rede social, com relação à prefeita de Vitória da Conquista, comentários depreciativos do esposo dela, porque quem está na situação de poder é ela. Então, assim, muitas mulheres abrem mão deste caminho de poder exatamente também por isso, pela depreciação que a imagem delas passa. Hoje em dia a gente tem um arquétipo, seria um tipo de estereótipo. Mulheres em imagem de poder não são mães. Mulheres em imagem de poder não são esposas. Mulheres em imagem de poder não podem gostar de brilho. Mulheres em imagem de poder não podem gostar de fazer a unha ou de fazer maquiagem. Isso não é verdade. Agora, como que a gente muda esse cenário? Isso é uma questão de trazer debate, de trazer educação e, principalmente, de autorreconhecimento. Meninas, quanto mais meninas entenderem que elas podem ser o que elas quiserem, que elas podem fazer escolhas na imagem delas, na autoimagem delas. Enquanto mais elas estiverem se apoderarem, estiverem empoderadas da imagem enquanto feminino delas, da imagem enquanto equidade delas e dos atravessamentos delas, mais a gente consegue modificar isso. Isso a gente só consegue modificar com educação, não educação formal, mas educação social, educação cidadã, pensamento crítico. Agora, Thalia, falando sobre essa questão também assim, de ocupação de espaços pelas mulheres, né, que quando você alcança novos espaços, você consegue fazer a transformação. Seu pai teve uma atuação importante na política de Vitória da Conquista desde 1978, quando ele foi secretário municipal de Saúde e Bem-Estar no governo de Jadiel Matos, é isso mesmo? Não, Raul Ferraz. De Raul Ferraz, perdão. Ou seja, você cresceu acompanhando o cenário político da cidade de perto, né? Eu imagino você em casa, seu pai com política e tal. Agora, em 2024, Vitória da Conquista elegeu pela primeira vez uma mulher prefeita pelo voto direto. Antes ela era vice-prefeita, mas agora ela participou de uma eleição direta e foi eleita em Vitória da Conquista no primeiro turno com uma expressão de votos bem significativa para a história da nossa cidade. Como você vê a evolução das lideranças femininas na política de conquista? Eu acho que é histórico. É histórico. É inconteste que Sheila produziu um fato histórico em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é uma cidade conservadora. Vitória da Conquista é uma cidade que invisibiliza. Mas ainda assim,
Sheila conseguiu a construção de uma imagem que foi capaz de vencer isso e vencer as eleições, não só com voto direto, mas no primeiro turno com a votação histórica. Então, ela produziu um fato histórico para as mulheres, não só de Vitória da Conquista, mas para as mulheres do Brasil. Ela hoje produziu um fato que deve ser respeitado. Deve Sim. ser respeitado. E deixa eu te perguntar uma coisa. No governo da prefeita Sheila, ela ficou bastante determinada a criar uma Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, né? Como você enxerga esse equipamento? Ele foi um avanço no fortalecimento de políticas públicas para as mulheres de Vitória da Conquista? Qual é a sua avaliação sobre a gestão da pasta? Porque até o momento a gente teve a primeira secretária, né, que foi Viviane. E como é que você avalia a gestão no momento? Eu acho que é uma secretaria muito nova para a gente conseguir avaliar corretamente, fazer críticas ou fazer elogios. Eu acho que ainda está muito novo, né? No poder público as coisas elas demoram mais do que na iniciativa privada, mas eu acho que é um avanço sobremaneira. A batalha de Sheila, o pensamento de Sheila, a determinação dela em construir uma pasta voltada para nós mulheres já é um grande avanço. Por quê? Porque essa pasta vai ter um orçamento público, essa pasta vai precisar de políticas públicas, então essa pasta vai abrir um espaço de crescimento e discussão para nós mulheres, que em Vitória da Conquista não existia. Vitória da Conquista traz esse mito. Vitória da Conquista é uma cidade que invisibiliza a gente. Vitória da Conquista ela traz o mito da inexistência, da diferença entre aqueles que são maioria no poder e minoria no poder. Vitória da Conquista ainda quer crer que não existem diferenças a serem superadas numa sociedade. Ainda quer essa ordem de discurso. Essa ordem de discurso é uma ordem de discurso que precisa ser ultrapassada. Então, quando a prefeita ela diz não, precisa de uma secretaria de políticas públicas para mulheres, ela dá um passo importante. O importante é como ela vai fazer essa sequência. Porque eu entendo que a Sheila Lemos, é muito interessante isso, a eleição da Sheila Lemos, ela se dá muito porque a Sheila Lemos ela é uma boa gestora, né? E ela é boa empreendedora, boa de trabalho, boa empreendedora, boa gestora. Então, a eleição dela se dá muito nessa base. Ela não tem um discurso, um outro discurso que busque aí, em termos de política partidária, minorias ou questões sociais mais polêmicas, não. A base do discurso da Sheila Lemos está muito ligada a ser uma boa gestora. Isso é extremamente interessante, porque, em geral, o que a gente tem, inclusive em termos de política, de macropolítica, em América Latina, a gente tem a imagem da mulher muito ligada à mãe, à proteção. Você vê que a campanha da Dilma foi a coisa de mãe. A gente tem a Evita Peron. A gente tem muita essa imagem. A gente não tem uma imagem como foi construída a imagem da Sheila Lemos, que é uma imagem de boa gestora. Sim, diferente da de Lúcia Rocha, né? A mãe tá on. Isso, exatamente. Então, eu acho que a vitória dessa imagem de boa gestora diz muito. Diz muito, 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 muito. Porque fala de uma imagem que a gente precisa consolidar. Entendeu? Uma menina que queira ser executiva, que queira ser CEO, que queira ter uma empresa, que queira ser empreendedora,
que queira trabalhar no mercado financeiro, ela vê uma imagem como a imagem de uma prefeita boa, gestora, que se elegeu a partir dessa imagem, pô, ela se encontra, ela acha inspiração. E isso é muito importante. Thalia, a gente falando sobre campanha política, né, de prefeita e tal, mas você também resolveu fazer uma campanha para vereadora. O que fez você ingressar nesse movimento, né? Foi a história do seu pai? O que falou assim, não, agora eu vou tentar a política? É assim, né? Dizem que filho de peixe, peixinho é. E eu saí com essa coisa do meu pai de quero mudar o mundo, né? Quero mudar o mundo, quero transformar o mundo, quero tornar o mundo uma coisa melhor. O meu pai sempre tinha isso. Ele dizia todos os dias que cada dia que ele acordava, se ele inspirasse uma pessoa a ser um pouquinho melhor, ele já estava ganhando. E eu sou um pouquinho assim. Então eu acho que foi um pouco isso que me fez trazer isso. Eu acho que a política de Vitória da Conquista chegou num nível, quando meu pai se afastou, inclusive, que ela ficou muito pesada, ela ficou muito ruim, uma política profissional de arrasar reputações, não era mais uma política para pensar em uma sociedade, não era mais uma política para pensar numa comunidade. Sim. Então eu me lancei nessa coisa de entrar para a vida pública para mostrar e para debater e para trabalhar uma outra alternativa. Existe alternativa para a política. Eu jamais vou ser uma política profissional. Eu sou advogada, né? Eu sou servidora. Eu tenho uma vida pessoal, eu tenho uma vida profissional consolidada. Eu sou ativista. Então, eu não preciso da política para nenhuma dessas questões. Minha entrada na política é muito para resgatar aquilo que eu vi meu pai a vida toda acreditar. Política é para mudar realidades. Né? E como que você avalia o resultado dessas eleições para parlamentares, né? Legislativo de Conquista? Olhe. Houve uma ampliação de vereadoras, né? Existiu uma ampliação de vereadoras. Eu acho que isso é muito bom. Mas eu acho que a gente ainda precisa de uma educação política em Vitória da Conquista, se a gente parar para pensar na Câmara. Eu realmente acho que a política de Vitória da Conquista foi uma política de gastos muito altos. Vamos colocar assim. De gastos muito altos, de uma política que não foi uma política relacionada com política de ideias. Eu não posso dizer, eu não vou dizer todos, né, que se elegeram. Muitos dos que se elegeram têm suas ideias, já vieram, têm suas histórias, e não vamos diminuir nenhuma das histórias e nenhuma das ideias. Mas eu não sei até que ponto as histórias e as ideias e a formatação de fazer política, ela influenciou nessa eleição ou não, ou nessa reeleição ou não. Agora, Thalia, você tem um desejo de trazer uma ONG para a Conquista, né? Você pode falar um pouquinho sobre essa ideia? Veja bem, a questão da ONG é o seguinte, eu tenho desde 2015, um trabalho junto com uma grande amiga, que é Pri Garcia. A gente tem um trabalho digital de empoderamento de meninas, de aconselhamento jurídico, de acompanhamento em situações de violência, em situações não só de meninas e mulheres, como população vulnerável, população LGBTQI, guarda-chuva queer, sim. População do guarda-chuva queer, minhas irmãs trans. Então, assim, eu tenho todo um trabalho no âmbito digital e no âmbito jurídico, no aspecto jurídico.
E quando eu vim para a Conquista, eu entendi que Conquista falta um trabalho desse físico, sabe? Um lugar. Conquista tem lugares de acolhimento, mas eu acho que Conquista não tem lugares que trabalhem a autonomia dessas mulheres. Entendi. Entendeu? Não adianta você acolher uma mulher para levar ela para fazer um BO, ela vai voltar para casa. Você precisa fazer com que ela entenda, dentro da autoimagem dela e da situação de vida dela, respeitando o que ela é e como ela pensa, principalmente isso, você precisa dar o acolhimento a ela, mas fazer com que ela entenda que ela precisa de autonomia. E aí, quando a gente trata de autonomia, pelo amor de Deus, a gente não pode falar só de artesanato ou de costura. A gente tem que falar também de meninas poderem ter bolsa de estudo, de uma menina que possa gostar de informática, de querer fazer jogo, de uma menina que queira ser enfermeira, ou de uma menina que queira ser médica ou advogada, entendeu? Ou professora, ou sei lá, uma menina que queira ser motorista profissional, motorista de aplicativo ou caminhoneiro, ou pensar em criar um aplicativo aí, um Uber Mulheres. Tem uma perspectiva de vida, né? E também Exatamente. não perder aquela vontade de realizar seus sonhos. Né? Exatamente. Então a gente tem que pensar nessas perspectivas. E essas perspectivas precisam ser físicas, porque elas precisam estar dentro da realidade dessas mulheres, dessas meninas, dessas manas trans que estão na rua, que têm como profissão as profissões da rua, mas que podem também querer outras profissões. Interessante que, por mais que você não tenha conseguido um espaço, né, na política para poder desenvolver políticas públicas diretamente, você continua com esse foco em trabalhar no terceiro setor, né? De que, de certa forma, abraça um pouco isso. Né? Depois da eleição, eu parei e pensei, poxa, eu vou fazer o quê agora, né? Não deu e eu vou ficar aí 4 anos dizendo não deu, não é muito minha cara, né? Eu gosto muito de fazer. Então, eu sentei e fiz aí uma reestruturação. Bom, não deu aí para fazer meu projeto de extensão, de escritório de políticas públicas sendo vereadora, eu vou fazer o escritório sem extensão. Porque eu vou fazer um ONG. Então, a gente tem trabalhado, eu tenho um grande amigo, irmão de religião, que é Marcos Dias, ele tem já um trabalho muito respeitado em João Pessoa e Recife, João Pessoa, onde eu morei, né, 8 anos, e a gente está trabalhando para trazer esse trabalho para a Vitória da Conquista, né? Ele topou aí esse desafio, gostou da ideia de pegar um pouquinho da baianidade aí, e aí a gente está trabalhando nessa ideia assim. Espero muito que dê certo. Agora, falando dessa questão de inclusão, teve a nova formação da OAB de Vitória da Conquista, né, e você assumiu a vice-presidência da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB. Como você enxerga o papel, por exemplo, que você também é Ialorixá, não é isso? Sou. Então, como que você enxerga o papel das religiões de matriz africana na luta pelos direitos das mulheres e pela igualdade racial? Assim, mulheres trazem a questão das mulheridades, trazem muitos atravessamentos. Dentre esses atravessamentos, a gente tem que parar para pensar que as Ialorixás, principalmente as fundadoras do Candomblé, que é uma religião fundada no Brasil, ela é de matriz africana, ou seja, ela bebe da fonte de África, mas ela não é uma religião africana, né? Em África, o culto de orixás, ele é separado, ele é segmentado, não é como no Brasil, que o culto é junto. Então, o Candomblé é uma religião que juntou diversas nuances de vários cultos africanos e se criou o Candomblé, que é uma religião brasileira. E essa religião é uma religião que foi criada por mulheres,
e que veio atrelada a uma luta, né, que é a luta antirracismo, que é a luta pela abolição da escravidão, né? Por libertar os irmãos e irmãs negros. Foram as mulheres, muitas das mulheres que eram as lavadeiras de ganho de Itapuã e lá do Abaeté, né? Da Lagoa da Abaeté, eram as mulheres que trabalhavam em tabuleiros ou que faziam as famosas joias de crioula, que vendiam para os seus senhores, mas podiam ficar com parte desse recurso, que juntaram parte desse recurso, compraram sua própria alforria, se auto-alforriaram, fizeram confrarias. Muitas vezes essas confrarias sincretizadas que se encontravam a partir de associações religiosas sincretizadas com o candomblé, e essas confrarias, elas se reuniam e, através de venda de doce de tabuleiro, de comida, de tecidos, de trabalho doméstico, se juntou o dinheiro e aí essas mulheres foram libertando irmãos e formando uma comunidade. Então, sim, dentro do candomblé, o papel da mulher, inclusive o papel político e o papel de conselheira, de acolhedora, o candomblé é matriarcal. Então, é essencial e essencial para uma sociedade. Ocorre que a sociedade brasileira não permite que isso seja visto, mas que é. Sim, um assunto, inclusive, para a gente poder estar abordando em outro episódio, sim, né? Quem sabe? Sim. Agora, para finalizar, né, o nosso episódio de hoje, eu queria que você desse um conselho para as mulheres que querem ocupar cargos de liderança e também dizer algo para aqueles que ainda subestimam a força feminina na política e na sociedade. Rapaz, que difícil essa. Eu acho que você tem que ser aquilo que você enxerga, aquilo que você acredita, né? Obviamente que eu não vou dizer para você, com grande esforço você consegue tudo. Não, eu não gosto muito dessa coisa coach, não. Eu sou muito realista. Então, mas eu acho que você tem que estudar, tem que pautar, tem que galgar condições para poder construir uma história e uma vida dentro daquilo que você espera para você. Então, você tem que enxergar em você o seu potencial. A primeira coisa de uma mulher é conseguir enxergar nela o potencial dela. Ela não pode escutar, mesmo que seja de uma sociedade ou que seja no templo religioso dela, ou que seja dentro do âmbito familiar dela, ou que seja no trabalho dela, que ela é menos, ou que ela não é capaz. Ela tem que compreender que ela não é mais, mas ela não é menos. Ela é um ser, um indivíduo, como todos os outros da raça humana. E a segunda coisa é que exatamente porque ela é um indivíduo, ela é única. Ela é diferente, porque todos nós somos diferentes. Nós precisamos acabar com essa cultura de ser contra a diferença, ou de achar que a diferença é boa ou ruim. A diferença só é a diferença. Todos nós somos diferentes. Como dizia minha avó, minha filha, nem os dedos da mão são iguais. E para essas pessoas que subestimam a força da mulher? As pessoas que subestimam a força da mulher, em verdade, a sociedade ela tem medo da união feminina.
Não vou mentir, ela tem medo da união feminina. Você imagina que uma mulher, ela sendo rebaixada, ela sofrendo violência, ela sofrendo diversos medos, ela sofrendo o que ela sofre, e a gente sabe que isso ocorre na sociedade, ela galga e ela chega aonde ela chega, como é o caso aí da Sheila Lemos, né? A Sheila Lemos, ela tem uma história de galgar lugares masculinos, a CDL, né? De ter um comércio e de ser responsável por um comércio dentro de Vitória da Conquista, de ter assumido o lugar do comércio do pai dela. São, dentro de Vitória da Conquista, daqui, da gente, do microambiente da gente, isso diz muito. Sim. Agora, para finalizar mesmo, uma última pergunta, Thalia. Se você pudesse mudar uma coisa hoje para facilitar a vida das mulheres no poder, o que seria? Se eu pudesse mudar uma coisa hoje para facilitar a vida das mulheres no poder, o que seria? Rapaz, o pensamento masculino. Eu mudaria a masculinidade tóxica. Se eu pudesse mudar uma coisa hoje, eu mudaria a imagem que a sociedade construiu de uma mulher. Porque se você parar para ver, tudo de ruim é feminino. Tudo de rebaixamento é feminino. A gente precisa parar com isso, né? Parar de construir essa imagem. O que eu mudaria seria a construção da imagem, porque a construção de uma nova imagem ajudaria muito na quebra desse discurso. Você vê, tem uma história, tudo é distorcido na vida. Tem um estudo que diz assim, os homens odeiam as mulheres. Aí, homem não odeia mulher, tá dizendo que homem é isso, homem é aquilo. Não, não é isso. Não é os homens odeiam as mulheres. O estudo não diz isso. O estudo diz que a sociedade criou um discurso machista a partir do ódio ao feminino. Isso é verdade. Isso é verdade. Olha para você ver como é que você, se você quiser rebaixar um homem, você chama ele de quê? Mulherzinho. Sim. Aí, com base nisso, também surge a homofobia, né? Exatamente. Então, esse tipo de imagem da qualificação feminina para o ruim, não é? Isso era o que eu mudaria na sociedade. Thalia, muito obrigado em nome do Portal Cubo, né, e a Rádio Caçula FM. A gente agradece muito por ter aceitado o convite e participar desse nosso podcast, nosso primeiro episódio, né, dessa série de podcast do Cubo 360, que iremos disponibilizar nas nossas plataformas digitais. Muito obrigada a você, muito obrigada a todos que ouviram, muito obrigada ao convite. E vamos que vamos, né? Vamos para frente nesse podcast, que é para dar muito o que falar. Você pode rever esse episódio e assistir outros também, com os outros temas, que nós iremos disponibilizar em todas as nossas plataformas digitais, tanto do Portal Cubo quanto da Rádio Caçula FM. Você pode acompanhar as novidades de quando vai ser lançado esses episódios nas redes sociais, @portalcubo e @caçulafm oficial. Muito obrigado, compartilhe, divulguem, porque a gente vai ter muito assunto legal aqui para poder estar compartilhando com vocês. Até o próximo episódio.